Era 5 de novembro de 2015. Uma tarde aparentemente comum no pequeno distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. As crianças brincavam nas ruas de terra batida, adultos voltavam do trabalho, e a vida seguia o ritmo simples de uma comunidade que parecia intocável pelo tempo. Mas em questão de minutos, tudo seria engolido por um mar de destruição. Às 16h20, a barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, se rompeu. O que parecia impossível aconteceu em segundos. Milhões de metros cúbicos de lama tóxica desceram pelo vale com a força de um tsunami. Casas foram arrastadas como brinquedos de papel. Estradas desapareceram. Árvores foram arrancadas pela raiz. Moradores não tiveram sequer tempo de entender o que acontecia. Gritos ecoavam. Corre! A barragem estourou. Famílias inteiras tentavam fugir em desespero, mas muitas não conseguiram. Ao todo, 19 pessoas perderam a vida, dezenas ficaram feridas, e centenas viram suas histórias soterradas pela lama. O desastre não parou em Mariana. O mar de rejeitos percorreu mais de 600 quilômetros, devastando o Rio Doce, até alcançar o oceano no Espírito Santo. Peixes mortos boiavam em águas outrora cristalinas. Cidades ficaram sem abastecimento de água potável. Povos indígenas e comunidades ribeirinhas perderam seu sustento. Foi considerada a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Mas em meio à lama e à dor, também nasceu a solidariedade. Voluntários chegaram de todos os lados para oferecer abrigo, comida e roupas. Igrejas abriram suas portas, escolas viraram alojamentos, e o país inteiro se mobilizou para apoiar aqueles que perderam tudo. A tragédia de Mariana não foi apenas um acidente, foi um grito da terra, um alerta sobre a negligência humana diante da ganância e da falta de responsabilidade. Um desastre que deixou cicatrizes profundas, não só no solo de Minas Gerais, mas na alma do Brasil. Na tarde de 5 de novembro de 2015, Bento Rodrigues, um pequeno distrito de Mariana, em Minas Gerais, respirava a tranquilidade típica do interior. As ruas de terra, ladeadas por casas simples, abrigavam crianças que jogavam bola e corriam despreocupadas. Donas de casa preparavam o jantar. Maridos voltavam de seus trabalhos, alguns ligados à própria mineração. A vida parecia seguir o ritmo lento de quem nunca imaginava estar prestes a enfrentar o maior desastre de suas vidas. Às 16h20, o cotidiano foi brutalmente interrompido. Um estrondo ecoou pelo vale, seguido de uma vibração no chão. Muitos pensaram que fosse apenas um abalo comum da mineração. Mas em segundos, a realidade se impôs. A barragem de Fundão havia se rompido. Uma onda colossal de rejeitos de minério começou a descer em velocidade devastadora. Eram mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, avançando com a força de um tsunami. Quem estava próximo pôde ver o horizonte escurecendo, tomado por poeira e pelo rugido da destruição. Um grito ecoou pelas ruas. A barragem estourou! Corram! O pânico se espalhou instantaneamente. Famílias largaram tudo, móveis, documentos, lembranças, e correram apenas com o corpo vestido. Mães agarraram seus filhos no colo. Idosos eram arrastados pelos braços. Animais corriam desorientados. O tempo era cruel. A lama avançava a mais de 60 km/h, engolindo tudo o que encontrava. Casas foram arrancadas pela raiz. Estradas desapareceram sob o mar de rejeitos. Igrejas que há séculos eram símbolos da comunidade foram destruídas em instantes. A paisagem que antes transmitia paz agora era apenas caos. Alguns moradores conseguiram alcançar colinas mais altas e olhar para trás. O que viram jamais sairia de suas memórias. Bento Rodrigues estava sendo soterrado, como se nunca tivesse existido. Gritos de socorro se misturavam ao som da lama quebrando muros, arrancando telhados e destruindo vidas. Entre os 19 mortos estavam famílias inteiras que não tiveram chance de escapar. Alguns trabalhadores da própria mineradora foram engolidos pela lama, enquanto tentavam alertar os colegas. O distrito, com sua história, sua cultura e suas tradições, desapareceu em menos de uma hora. Para além da destruição material, a tragédia atingiu diretamente a alma da comunidade. Pescadores viram o rio, antes fonte de vida, se transformar em esgoto tóxico.
Crianças perderam brinquedos, escolas e amigos. Famílias perderam suas casas, suas memórias e até os restos mortais de entes queridos arrastados pela lama. Enquanto Bento Rodrigues era destruído, a lama seguia adiante, levando consigo tudo o que tocava. Animais eram soterrados vivos. Florestas eram arrancadas, rios eram sufocados. O desastre não se limitava a um povoado. Ele se tornava, minuto a minuto, uma tragédia nacional. Em Mariana, a notícia chegou rapidamente. Sirenes, carros de polícia e ambulâncias tomaram as ruas. A cidade, acostumada à presença da mineração, não conseguia acreditar que a força da atividade econômica havia se voltado contra ela de forma tão brutal. Famílias se reuniam em praças e ginásios, tentando entender o que acontecia. Naquele primeiro momento, o sentimento era de incredulidade. Como uma barragem tão grande, operada por empresas multinacionais, pôde simplesmente ruir. Como ninguém foi avisado a tempo? Por que não havia um plano de evacuação? Perguntas surgiam, mas não havia respostas. Apenas dor e desespero. A lama impiedosa seguia seu curso. Em poucas horas, alcançaria distritos vizinhos, transformando o Rio Doce em um rio de morte. Mas naquele instante, tudo o que os moradores de Bento Rodrigues sabiam era que suas vidas haviam sido viradas do avesso. O chão havia se rompido, não apenas no sentido literal, mas também no simbólico. O que ruiu naquele 5 de novembro não foi só uma barragem. Foi a confiança em instituições, a sensação de segurança, a própria noção de futuro. A partir daquele momento, Mariana entraria para a história como o epicentro da maior tragédia socioambiental do Brasil. Depois de destruir Bento Rodrigues em poucos minutos, a onda de rejeitos da barragem de Fundão não parou. O mar de lama, denso e tóxico, seguiu seu curso natural pelos vales e rios de Minas Gerais. O que parecia apenas uma tragédia local, logo se revelou um desastre de proporções nacionais. O rio Gualaxo do Norte foi o primeiro a ser atingido. Em questão de horas, suas águas cristalinas se tornaram uma massa marrom espessa, sufocando peixes, plantas aquáticas e toda forma de vida. Comunidades ribeirinhas, que dependiam do rio para beber, cozinhar e pescar, viram em desespero sua principal fonte de sustento desaparecer diante dos olhos. O desastre avançou até o Rio do Carmo e, mais adiante, encontrou o Rio Doce, um dos mais importantes do Sudeste. Ali a tragédia ganhou uma nova escala. O rejeito percorreu mais de 600 quilômetros, cruzando Minas Gerais e Espírito Santo, até alcançar o Oceano Atlântico. Pelo caminho, deixou atrás de si uma trilha de destruição sem precedentes. As cidades às margens do Rio Doce assistiram impotentes à chegada da lama. Em Governador Valadares, uma das maiores do vale, a água das torneiras deixou de ser potável. Caminhões-pipa começaram a abastecer moradores, mas a sensação de abandono crescia. No Espírito Santo, comunidades inteiras ficaram semanas sem acesso à água limpa. Era como se a vida tivesse sido suspensa. O impacto ambiental foi avassalador. Milhões de peixes morreram sufocados, boiando na superfície do rio. Espécies inteiras foram levadas à beira da extinção. O ecossistema do Rio Doce, que levava séculos para se formar, foi destruído em questão de dias. Especialistas alertaram que algumas áreas talvez jamais se recuperassem totalmente. Para além da natureza, havia o drama humano. Agricultores que dependiam do rio para irrigar suas plantações perderam suas colheitas. Pescadores viram suas redes vazias, condenados à fome ou à migração. Povos indígenas, como os Krenak, tiveram sua sobrevivência ameaçada, pois o rio era parte essencial de sua cultura, espiritualidade e modo de vida. Sem ele, era como se parte de sua identidade fosse arrancada. Enquanto isso, a lama continuava avançando, carregando consigo não apenas rejeitos minerais, mas também as memórias e os laços de comunidades inteiras. Em cada cidade atingida, as histórias se repetiam. Casas soterradas, animais mortos, famílias em prantos. O sentimento de impotência se misturava à revolta. A cada quilômetro percorrido, crescia também a indignação popular. Como um desastre daquela magnitude pôde acontecer sem alerta prévio, sem sirenes de evacuação, sem um plano de emergência eficaz? A lama não carregava apenas rejeitos, carregava as marcas da negligência. No litoral do Espírito Santo, a chegada da lama ao oceano foi recebida com dor.
Pescadores assistiram à transformação das águas que sustentavam suas famílias em um cenário de morte. O mar, símbolo de vida e abundância, agora era invadido pela poluição vinda de Minas. A tragédia deixava claro que não havia fronteiras para o descaso. No Brasil e no mundo, imagens da lama percorrendo rios ganharam manchetes. Satélites registraram a mancha marrom se espalhando pelo Atlântico. Organizações ambientais denunciaram a gravidade do desastre. A imprensa internacional chamou Mariana de Chernobyl brasileiro. O país, até então orgulhoso de suas riquezas naturais, agora era visto como palco de uma das maiores catástrofes ambientais do século. Ainda assim, em meio à devastação, surgiam sinais de solidariedade. Voluntários organizavam doações de água potável, roupas e alimentos. Cidades vizinhas acolhiam desabrigados. Movimentos sociais e ambientais se mobilizavam para dar voz às vítimas esquecidas nas margens do Rio Doce. Mas nada disso diminuía a dor de quem havia perdido tudo. Cada quilômetro percorrido pela lama era também um quilômetro de vidas desfeitas. Famílias desalojadas não sabiam onde dormir. Crianças choravam sem entender por que não podiam mais brincar às margens do rio. Idosos olhavam para o horizonte com a certeza de que jamais veriam suas terras como antes. O caminho da lama foi também o caminho da memória. Por onde passava, deixava rastros de destruição que jamais seriam esquecidos. O Rio Doce, que por séculos foi fonte de vida e cultura, se tornava símbolo de morte e impunidade. No fim daquele percurso, não restava apenas um rio poluído. Restava um país inteiro em choque, diante de uma pergunta que ecoava como sentença: quanto vale uma vida diante da ganância? Nos dias que se seguiram ao rompimento da barragem de Fundão, o cenário em Mariana e em dezenas de cidades vizinhas era desolador. Onde antes havia ruas, casas e quintais floridos, agora só se via lama. Bento Rodrigues havia desaparecido do mapa. Distritos vizinhos estavam soterrados ou isolados. O silêncio era cortado apenas pelo som de helicópteros e pelo choro das famílias que tentavam, em vão, recuperar algo entre os escombros. Mas, em meio à destruição, começou a brotar a solidariedade. Voluntários chegaram de várias partes do Brasil, levando roupas, água potável, alimentos e cobertores. Igrejas abriram suas portas, transformando altares em alojamentos improvisados. Escolas municipais se tornaram dormitórios coletivos, onde famílias inteiras dormiam lado a lado em colchonetes finos. No ginásio de Mariana, transformado em centro de acolhimento, histórias de dor se multiplicavam. Crianças perguntavam pelos brinquedos perdidos. Pais lamentavam documentos e fotografias levados pela lama. Idosos choravam ao recordar a vida construída durante décadas, agora destruída em minutos. Alguns sobreviventes haviam escapado apenas com a roupa do corpo. A comoção mobilizou o país. Campanhas de doação surgiram em várias capitais. Caminhões de mantimentos seguiam rumo a Minas Gerais. Artistas organizaram shows beneficentes. Universidades enviaram equipes de voluntários para ajudar na logística e no atendimento psicológico. O Brasil, ferido, tentava se recompor pela força da empatia. Ainda assim, as dificuldades eram enormes. Muitos desabrigados não tinham para onde voltar. Casas foram engolidas. Vilarejos inteiros deixaram de existir. Famílias eram transferidas para hotéis ou alojadas em casas de parentes distantes. A rotina simples da vida rural foi substituída por uma existência de incerteza, marcada pela espera de soluções que demoravam a chegar. A perda não era apenas material. Povos indígenas como os Krenak, profundamente ligados ao Rio Doce, viviam um luto espiritual. Para eles, o rio não era apenas água, era parte da identidade, da história e da fé. Ver suas águas transformadas em lama tóxica era como perder um parente. Em aldeias, rituais de despedida foram realizados às margens do Rio Morto. A dor coletiva se expressava em cantos e lágrimas. Entre os agricultores, o desalento era visível. Sem terras cultiváveis, muitos perderam sua única fonte de renda. O mesmo aconteceu com pescadores, que não tinham mais rio para lançar suas redes. O desemprego e a pobreza se espalharam como sombra, deixando famílias inteiras dependentes de doações e auxílios emergenciais. Mas a solidariedade continuava a resistir. Vizinhos compartilhavam alimentos. Professores organizavam aulas improvisadas
para que as crianças não perdessem totalmente o vínculo com a escola. Médicos ofereciam atendimento gratuito. Pequenos gestos tornavam-se gigantes diante da adversidade. O trauma psicológico era outro inimigo invisível. Crianças tinham pesadelos constantes, revivendo os gritos da fuga. Adultos carregavam a culpa de não terem conseguido salvar vizinhos ou parentes. Psicólogos e assistentes sociais passaram a atuar em regime de urgência, mas o número de pessoas em sofrimento superava de longe a capacidade de atendimento. A cada funeral realizado, a cidade se unia em silêncio. As 19 vítimas fatais eram lembradas não apenas como números, mas como parte essencial de uma comunidade arrancada pela força da lama. Cada caixão carregado era acompanhado por promessas de justiça e pela esperança de que suas mortes não fossem em vão. Com o passar das semanas, a revolta começou a crescer. Famílias se perguntavam como uma empresa de mineração, com tantos recursos, não havia oferecido um plano de emergência digno. Por que as sirenes não tocaram a tempo? Por que a comunidade não foi evacuada? O luto se transformava em indignação. Movimentos sociais e ambientais passaram a denunciar a negligência e exigir responsabilidades. Ainda assim, a solidariedade não cessava. Escolas organizavam campanhas de cartas enviadas por crianças de outras cidades, tentando levar algum conforto aos pequenos sobreviventes. Igrejas de diferentes religiões promoviam cultos ecumênicos em memória das vítimas. Em vigílias noturnas, velas acesas iluminavam o rosto de famílias que, mesmo na dor, mantinham a fé de que dias melhores chegariam. O contraste era marcante. De um lado, a destruição quase total de comunidades inteiras. De outro, a força invisível da união humana. Mariana havia sido engolida pela lama, mas a solidariedade mostrava que, por baixo da terra devastada, ainda havia sementes de esperança, e foi essa esperança que manteve de pé os sobreviventes. Mesmo sem casa, sem rio, sem certezas, eles seguiam em frente, lembrando que a vida, apesar de frágil, é também resistência. A lama destruiu vilarejos, mas não conseguiu soterrar completamente a coragem de um povo que, mesmo em lágrimas, insistia em reconstruir. À medida que os dias se transformaram em semanas e depois em meses, a comoção deu lugar a uma nova etapa: a cobrança por justiça. O rompimento da barragem de Fundão não foi apenas um acidente natural. Foi resultado de decisões humanas, de negligência e de falhas em fiscalização. Era impossível aceitar que tantas vidas e ecossistemas fossem destruídos sem que houvesse responsáveis. Logo após a tragédia, a mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, anunciou medidas emergenciais. Distribuiu cestas básicas, instalou alojamentos temporários e prometeu indenizações. Mas para os atingidos, essas ações pareciam mínimas diante do tamanho da catástrofe. Famílias que haviam perdido casas, terras, animais e memórias se viam reduzidas a receber cartões de auxílio e promessas vagas. O governo brasileiro instaurou investigações. O Ministério Público denunciou executivos da empresa por homicídio e crimes ambientais. Audiências públicas foram realizadas em Mariana, onde moradores desabafavam em lágrimas, cobrando não apenas reparação financeira, mas dignidade. "Não queremos esmolas, queremos nossas vidas de volta!" gritavam. No Congresso Nacional, o caso ganhou destaque. Parlamentares discutiam a necessidade de mudanças na legislação sobre mineração. Relatórios apontaram falhas graves na fiscalização das barragens, revelando que o desastre poderia ter sido evitado. A tragédia se tornou símbolo da relação perigosa entre grandes empresas, poder econômico e falta de controle estatal. Em 2016, foi firmado um acordo entre a Samarco, a Vale, a BHP e o governo, criando a Fundação Renova, responsável por reparar os danos. Mas logo surgiram críticas. A burocracia era lenta, o dinheiro não chegava às famílias e os projetos de recuperação ambiental avançavam a passos curtos. Muitos atingidos se sentiram esquecidos, como se a lama tivesse soterrado também suas vozes. Enquanto isso, comunidades lutavam na justiça por indenizações dignas. Moradores de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e outros distritos entraram com ações coletivas. Povos indígenas, como os Krenak, denunciaram a destruição cultural e espiritual
causada pela morte do Rio Doce. Cada processo parecia uma batalha sem fim contra gigantes corporativos e estruturas jurídicas morosas. No cenário internacional, o desastre também ganhou repercussão. Organizações de direitos humanos denunciaram o caso como um exemplo de crime corporativo. Tribunais em outros países passaram a julgar processos contra a BHP Billiton e a Vale, movidos por atingidos que buscavam justiça além das fronteiras brasileiras. Mariana se tornava símbolo global da luta contra a impunidade ambiental. Enquanto os tribunais discutiam responsabilidades, as famílias continuavam em condições precárias. Muitos ainda viviam em alojamentos provisórios anos após a tragédia. A reconstrução de Bento Rodrigues, prometida como prioridade, demorava a sair do papel. O sentimento era de abandono. A cada audiência judicial, os atingidos repetiam a mesma frase: "Perdemos tudo menos a esperança de justiça." O clamor também ecoava nas ruas. Movimentos sociais organizavam protestos, marchas e vigílias. Em Belo Horizonte e em Brasília, manifestantes levavam lama em baldes simbólicos, despejando-a em frente a prédios públicos para lembrar que as feridas de Mariana não podiam ser esquecidas. O grito de "Mariana resiste" se espalhou pelo Brasil. Do ponto de vista ambiental, os processos de recuperação eram complexos. Técnicos apontavam que a restauração completa do Rio Doce poderia levar décadas, ou talvez nunca se concretizar. O rejeito se infiltrou no solo, afetando nascentes, contaminando águas subterrâneas e prejudicando a biodiversidade. A cada temporada de chuvas, o medo retornava com o risco de novos rompimentos em barragens semelhantes. A luta por justiça também revelou desigualdades sociais. Enquanto executivos das empresas permaneciam em liberdade, famílias pobres esperavam meses por indenizações irrisórias. Para muitos, a tragédia mostrou que no Brasil a balança da justiça pesa mais para o lado dos poderosos. Ainda assim, as comunidades não desistiram. Com o passar dos anos, Mariana se tornou sinônimo de luta, não apenas pela reconstrução física, mas pela busca de dignidade. Os atingidos se organizaram em associações, criaram redes de solidariedade e aprenderam a se apoiar mutuamente. Cada reunião era uma mistura de dor e resistência, lembrando que a memória não poderia ser soterrada junto com a lama. A tragédia de Mariana deixou claro que a justiça não se faz apenas nos tribunais, ela também se faz na memória coletiva, na cobrança constante da sociedade, na recusa em esquecer. Cada fotografia resgatada da lama, cada história contada em audiências públicas, cada protesto nas ruas era parte de um mesmo movimento: impedir que o silêncio cobrisse as vozes das vítimas. Assim, Mariana se transformou em um símbolo paradoxal. De um lado, representa a destruição causada pela ganância e pela negligência. De outro, encarna a resistência de comunidades que, mesmo devastadas, continuam a lutar. A lama destruiu casas, mas não conseguiu destruir a coragem de quem exige justiça. Passados os primeiros anos, a tragédia de Mariana continuava viva na memória de quem sobreviveu e de quem perdeu tudo. Não era apenas uma lembrança distante, era uma ferida aberta que insistia em não cicatrizar. Em cada pedaço de terra contaminada, em cada rio morto, em cada casa que jamais seria reconstruída, estava gravada a marca de um desastre que abalou não apenas Minas Gerais, mas todo o Brasil. O legado humano talvez seja o mais doloroso. 19 pessoas perderam suas vidas. Famílias inteiras foram destruídas em questão de minutos. Crianças cresceram sem pais. Mães enterraram filhos. Idosos se despediram de suas terras sem a chance de viver em paz seus últimos anos. Para os sobreviventes, a vida foi dividida entre antes e depois da lama. O trauma psicológico se tornou cicatriz invisível, lembrando todos os dias que nada voltaria a ser como era. Mas também houve um legado de resistência. As comunidades atingidas aprenderam a se organizar, a lutar coletivamente. Criaram associações, movimentos e redes de apoio que ultrapassaram as fronteiras de Mariana. A cada reunião, repetiam que não estavam apenas reivindicando indenizações, estavam exigindo respeito, dignidade e memória. Essa mobilização transformou vítimas em protagonistas de uma luta maior contra a impunidade ambiental. No plano ambiental, as marcas são profundas.
O Rio Doce, um dos mais importantes do país, perdeu parte de sua biodiversidade. Espécies de peixes desapareceram, florestas ribeirinhas foram destruídas, águas subterrâneas foram contaminadas. Até hoje, cientistas afirmam que a recuperação total pode levar décadas, se é que será possível. O rio que antes era fonte de vida se tornou símbolo de morte e descaso. Para os povos indígenas Krenak, o Rio Doce era sagrado, parte de sua espiritualidade. Quando viram suas águas transformadas em lama, sentiram como se tivessem perdido um parente. A tragédia não foi apenas ambiental, foi também cultural e espiritual. No plano social, Mariana revelou o quanto a negligência pode aprofundar desigualdades. Enquanto grandes corporações continuavam lucrando, famílias humildes lutavam para sobreviver em alojamentos precários. O contraste era doloroso. De um lado, executivos em escritórios distantes. Do outro, agricultores, pescadores e ribeirinhos sem terra, sem rio e sem futuro. Ainda assim, a solidariedade mostrou sua força. Brasileiros de todas as regiões enviaram doações. Voluntários viajaram quilômetros para ajudar. E organizações civis se engajaram para dar voz aos esquecidos. Espiritualmente, a tragédia também deixou lições. Ela nos lembra da fragilidade da vida e da urgência de cuidar da criação. Nos mostra que a terra não é apenas recurso econômico, mas lar sagrado que deve ser protegido. Cada árvore arrancada, cada rio sufocado pela lama, nos alerta sobre as consequências da ganância desenfreada. Mariana se tornou um chamado coletivo à responsabilidade. Não podemos explorar a natureza sem limites, sem que a conta um dia seja cobrada. O legado da lama é paradoxal. Ele fala de destruição, mas também de reconstrução. Fala de perdas irreparáveis, mas também de sementes de esperança. Nos lembra que comunidades podem ser devastadas, mas não caladas. Nos ensina que a verdadeira justiça vai além de tribunais e indenizações. Está em nunca esquecer, em aprender com a dor, em transformar a memória em ação. Hoje, Mariana é sinônimo de luta. Não apenas contra a lama que destruiu vilarejos, mas contra a lama simbólica da impunidade e da negligência. Cada vez que o nome da cidade é lembrado, ecoa também o grito das vítimas. Não deixem que isso se repita. O mundo inteiro acompanhou a tragédia de 2015. O que restou dela não foi apenas a imagem de rios mortos ou casas soterradas, mas a consciência de que somos todos responsáveis. A dor de Bento Rodrigues é a dor de cada comunidade vulnerável. O Rio Doce não pertence apenas a Minas ou ao Espírito Santo, mas ao Brasil e ao planeta. E assim, Mariana nos deixou uma herança amarga, mas necessária. A lembrança de que o preço da ganância pode ser vidas humanas, culturas inteiras e ecossistemas milenares. Cabe a nós decidir se essa lembrança será apenas luto ou se transformará em mudança. No fim, o maior legado da tragédia é o chamado à consciência. Que cada gota de lama que cobriu o Rio Doce se transforme em lição. Que cada vida perdida seja honrada com ações concretas. Que cada voz de Bento Rodrigues ecoe até que a justiça aconteça. Porque o verdadeiro tributo às vítimas não está apenas em memoriais de pedra, mas em garantir que suas histórias sejam faróis para um futuro mais justo, mais humano e mais sustentável.